E aí, você quer saber qual que é a trilha necessária para você se tornar um engenheiro de observabilidade? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber para se tornar um engenheiro de observabilidade. E eu sou o Eduardo Neves e aqui nesse canal eu posto vídeos sempre falando o quê? Falando tudo o que você precisa saber para se tornar um engenheiro de observabilidade e ter um dos perfis mais desejados pelo mercado. Já vamos fazer o seguinte, já garante aquele like nesse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que vai ser um baita vídeo para você. Já se inscreve também aqui no canal e bora lá pro conteúdo sem mais delongas. E hoje nós vamos conversar do que? Você já tá sabendo, você já viu o título, né? Vamos conversar sobre a trilha que é necessária para você se tornar um engenheiro de observabilidade. A observabilidade, ela é o quê? Ela é um tópico cada vez mais importante na engenharia de software. E um engenheiro de observabilidade é um profissional essencial para garantir que as aplicações sejam altamente disponíveis, resilientes e escaláveis. Então, se você quer saber como se tornar um engenheiro de observabilidade, me acompanha até o final desse vídeo que ó, vai estar o caminhozinho certinho aqui para você. Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre a observabilidade. O que é a observabilidade, né? A observabilidade, ela é uma prática que ajuda hoje os engenheiros de software, ajuda a galera ali do DevOps, a galera ali do SRE, ajuda você ali que está todo marotão com seu Kubernetes, na sua AWS. Ela vai ajudar você a entender o real comportamento da sua aplicação em tempo real. Para quê? Para que você possa tomar medidas para corrigir alguma coisa que está acontecendo, para que você possa identificar os problemas de forma imediata, para que você possa acompanhar a evolução da sua aplicação. Ou seja, ela vai te dar dados em tempo real para que você consiga entender de verdade o que está acontecendo dentro desse mundo mega complexo das aplicações modernas aí que são desenvolvidas hoje. Eu vou chamar aqui de aplicações modernas. Então, a observabilidade ela pode ser vista como uma evolução do monitoramento. Sim, a gente pode chamar a observabilidade de uma evolução do monitoramento. Eu vou abrir aqui uma licença poética para a gente poder chamar assim de uma evolução do monitoramento tradicional. Porque o monitoramento tradicional ele vai se concentrar o quê? Em métricas e alertas. A observabilidade vai abrir um pouquinho mais do que isso e já clica num card aqui em cima porque a gente tem um vídeo falando exatamente sobre o que é a observabilidade bem mais detalhado aqui dentro. Mas só para te falar um pouquinho, a observabilidade ela vai além desse ponto aí só das métricas e dos alertas, né? Ela incorpora dentro ali dos seus tópicos ali, né, as informações de log, distributed tracing, tudo que você precisa para fornecer uma visão mais ampla e completa do seu sistema. E aí, como um engenheiro de observabilidade, você vai precisar ter aí uma grande quantidade de habilidades. Sim, é necessário uma grande quantidade de habilidades. Nossa, Eduardo, então essa parada é complexa. Calma, jovem, calma, jovem. Não é tão complexo assim, mas você vai precisar de várias habilidades que vão sair aí desde a programação até a análise de dados. Aqui eu vou te falar de algumas das habilidades que eu considero essenciais e que você precisa ter. Número 1, conhecimento em linguagem de programação. Um engenheiro de observabilidade precisa ter habilidade em uma ou mais linguagens de programação. Fato. Não dá para você ser um engenheiro de observabilidade sem ter um mínimo de habilidade em algumas linguagens de programação. Você pode ter habilidades tanto em Python, Java, Go, Node, mas isso é fundamental. Por quê? Porque você pode criar ferramentas personalizadas, coletores personalizados, ou até mesmo usar essas ferramentas para ajudar, usar essas linguagens para te ajudar até na compreensão das aplicações que estão sendo monitoradas. Porque é o seguinte, quando você tem um conhecimento dentro de uma linguagem de programação, fica muito mais fácil de você entender como monitorar. Se você está completamente vendido ali no conhecimento de linguagem de programação, como que você vai entender, como que você vai configurar uma PM Agent, como que você vai entender o que é um spam, o que é coletar ali uma transação, como que essa transação anda. Então, é importante sim ter conhecimento em linguagem de programação. Você não precisa ser um programador dos mais expertos do mundo, mas, convenhamos, você precisa entender o mínimo ali de programação para ser um bom engenheiro de observabilidade. Número 2, conhecimento em arquitetura de sistemas.
Um engenheiro de observabilidade precisa entender como que aplicações são arquitetadas. Se você não entender o mínimo de arquitetura, como que os componentes se comunicam, como que as coisas transacionam, como que elas andam, não vai dar para você ter observabilidade da sua aplicação e desenvolver isso. Porque você precisa entender essas interconexões, o que depende do que, para te ajudar a detectar o que? Gargalos. Então você precisa entender ali o que é uma aplicação que roda dentro de um Kubernetes, como que esses caras funcionam. Precisa entender ali de um pouco de rede, um pouco de fila. Você precisa entender de arquitetura. Arquitetura de sistema. Não precisa ser um senhor arquiteto de sistemas, daquele que fala assim, nossa, esse cara é um arquiteto. Mas você precisa entender de arquitetura, porque, de novo, você vai ajudar as equipes, ou até mesmo a tua equipe, a entender o que está acontecendo. Como que você vai ajudar alguém a entender o que está acontecendo se você não tem nem ideia do que é aquilo que você está tentando ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo? Então, sim, a arquitetura de sistema faz parte de algo que você tem que estudar e conhecer. Número 3, habilidades com análise de dados. Você vai coletar uma pancada de dados. É dado que não acaba mais. Você tem projetos aí com terabytes, gigabytes de dados por segundo, chegando o tempo todo. São grandes volumes de dados. E o engenheiro de observabilidade precisa saber como analisar esses dados, para poder identificar padrão, identificar tendência. De novo, você não precisa ser cientista de dados. Mas você precisa entender, olhar, você precisa começar a ter um olhar crítico para esses dados, começar a pensar como que você vai correlacionar eles, como que A implica em B, C, sabe? Como que essas coisas funcionam. Então vale a pena sim você dar ali uma corridinha básica, ali, uma estudadinha sobre análise de dados, para que você compreenda como analisar os dados. Número 4. Ferramentas de monitoração. Sim, meu jovem, você vai precisar entender de ferramentas de monitoração. O engenheiro de observabilidade, ele precisa saber como ferramentas de monitoração funcionam. Precisa entender Prometheus, Grafana, Jagger, Elasticstack, os bits. Precisa entender sobre os collectors lá do Prometheus. Vai precisar entender sobre Zabbix. Vai precisar entender sobre ferramenta de monitoração de SNMP, vai precisar entender de ferramenta de monitoração. Então dá uma pesquisada nas ferramentas de monitoração, dá uma pesquisada no que existe de ferramental de monitoração, para que você consiga coletar e analisar os dados que você precisa. Então dá uma olhada com calma, compreende bits, compreende os collectors do Prometheus lá, os exporter lá, compreende aí o Jagger da vida, compreende o APM da Elastic, dá uma geral e saiba o que você tem de ferramentas na sua caixa. De novo, não é aqui para você ser agora um especialista nessas ferramentas, mas precisa olhar para a tua caixa de ferramentas e ver o que você tem lá. Putz, eu tenho aqui uma Serra Sabre. Legal. Para que serve uma Serra Sabre? Bom, a Serra Sabre é para cortar parede? Eu não lembro para que serve uma Serra Sabre. Mas vamos lá, tenho ela aqui. Aí quando eu precisar cortar uma parede, se for isso a funcionalidade da Serra Sabre, eu não sei, você sabe qual que é? Coloca aqui no comentário. Você vai pegar e usar ela para fazer o que tem que fazer. Então, tem a sua caixa de ferramentas ali, olha as ferramentas e guarde-as com carinho na sua caixa de ferramenta. Número 5, habilidade de resolução de problemas. Você tem que ser um resolvedor de problemas, jovem, não um criador de problemas. Como engenheiro de observabilidade, você vai ser responsável por identificar os problemas e tomar medidas corretivas imediatas. Então sim, você vai ser a pessoa que vai apoiar os outros times a tomar essas medidas corretivas. Muitas vezes você não é quem vai botar ali a mão no software para fazer a correção, mas você precisa ser aquele ponto de apoio para sugerir as correções e apoiar durante os incidentes, né? Você precisa ter habilidade na solução de problema, na resolução de incidentes, para poder agir rapidamente. De novo, é saber como lidar com essas situações. Não se deixar ficar maluco, não ter viés dentro das soluções, ter calma, olhar para o que as ferramentas estão te entregando e tomar a decisão correta. Isso também, essa habilidade, eu diria que é a habilidade mais complexa que a gente tem para se ter aqui como engenheiro de observabilidade. Agora que eu já falei para você aqui sobre as habilidades que eu considero essenciais,
quero falar um pouquinho para você sobre tecnologia e ferramenta. Vamos dar um bônus aqui. Vamos falar sobre tecnologia e ferramentas que você precisa conhecer para se tornar um engenheiro de observabilidade. Eu vou dar aqui uma lista de 5 ferramentas. 5, vamos falar de 5. Que é bom você dar uma olhada para ela e falar assim, tem alguma coisa aqui, preciso ver esses caras já vão te dar uma geral muito interessante. Então vamos lá, vamos passar por essas ferramentas, vamos começar com ele. Ele que eu sempre faço a piada, porque se Prometheus tem que cumprir. Então o primeiro da lista é o Prometheus. Prometheus é uma ferramenta de monitoração e alerta. Monitoração e alerta, que vem se tornando extremamente popular nos últimos anos. Ele foi projetado para coletar dados de monitoração de sistemas distribuídos e aplicativos. E oferece aí recursos para que a gente consulte esses dados e alerte sobre essas situações. Então ele é um dos pontos aí da observabilidade. Vale dar uma olhada com bastante carinho para o Prometheus. Dá uma olhada para o Prometheus. Segunda ferramenta, Grafana. Grafana é uma ferramenta de visualização de dados. Ele vai te permitir criar dashboards de monitoração personalizados. Você vai poder criar um monte de coisa com Grafana. Se você tiver muita criatividade, com Grafana você vai fazer umas paradas muito doidas, meu velho. Muito doidas. Vai fazer uns negócios muito malucos. Ele pode ser usado em conjunto com Prometheus, pode ser usado em conjunto com N outras ferramentas, né? Ele vai te ajudar nessa criação de painéis para suas análises em tempo real. Ele conecta em N data sources. Vale a pena dar uma olhada para o Grafana. Eduardo, mas não tem uma ferramenta aí de dashboard, por exemplo? Você que fala muito de Elastic Stack lá, o Kibana. Sim, tem o Kibana, é uma ferramenta boa. Mas a gente tem o Grafana. Dá uma olhada, lembra da caixa de ferramenta? Dá uma olhada. Coloque ele na tua caixa de ferramenta como uma opção de solução viável. Terceira ferramenta que é bom você dar uma olhada, o Jaeger, né? Ou Jaeger, ou Jagger, né? Olha o alarme, né? O Jaeger é uma ferramenta de tracing distribuído de tracing, que vai te ajudar a monitorar a chamada entre serviços. Então você vai ser ali o famoso APM, vamos chamar aqui isso, né? Ele vai permitir que você visualize, por exemplo, a latência de cada chamada, onde cada chamada está gastando mais tempo, identificar gargalos de desempenho. Dá uma olhada para o Jaeger, que é uma boa. Quarta ferramenta, FluentD, né? O FluentD e também tem o FluentBit. São ferramentas de coleta e agregação de logs, né? Que você pode usar em conjunto com Prometheus ou com outras ferramentas de monitoração para coletar logs de fontes completamente distintas. Então pensa no Prometheus como um grande, ou Prometheus não, no FluentD ou no FluentBit, como um grande pipeline para coleta, tratamento e output dessas informações. Outra ferramenta também que vale a pena você dar uma boa olhada para ela. E a quinta e última ferramenta não é uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas. Vamos falar aqui de Elastic Stack, que contém todas essas outras ferramentas que eu falei para cima. Dentro do Elastic Stack você tem ferramentas com a capacidade de fazer a execução que essas outras ferramentas aí para cima também tem. No Elastic Stack você vai ter o Elasticsearch como seu data store, onde você vai guardar os dados. Você vai ter os bits como coletores, então os bits vão trabalhar ali mais ou menos, entre aspas, guardando aqui a minha licença poética, como o Prometheus. Você vai ter o APM para fazer a coleta das métricas ali da sua aplicação, de tempo de resposta, latência, transações por segundo, Room para fazer Real User Monitoring, monitorar a experiência do usuário. Então você tem ali a parte de APM e o Kibana para fazer a visualização de todos esses dados. Então, a Elastic Stack é uma stack completa com tudo isso junto, mas de novo, não é porque você tem uma stack completa que você precisa fechar os olhos para as outras ferramentas. Então, assim, essas são apenas algumas ferramentas e tecnologias que você, como engenheiro de observabilidade, vai precisar conhecer. Tem N outras ferramentas. Se você for para a cloud da AWS, tu vai ter um monte de ferramenta da própria AWS. Se você for para a cloud da Azure, tu vai ter um monte de ferramenta da Azure. Se você for para a cloud da GCP, tu vai ter as ferramentas da GCP. Então, assim, tem ferramenta para tudo quanto é jeito. Tudo quanto é canto, tudo. Então, é importante que você lembre que essas ferramentas e tecnologias elas estão em constante evolução. Tem que estar sempre olhando, é fundamental se manter atualizado sobre o que a gente tem de tendência nova, sobre o que a gente tem de ferramenta nova no mercado, mas, de novo, não vire um maluco da ferramenta. Foca nos conceitos e nas habilidades que você precisa ter, e as ferramentas são apenas um apoio para que você consiga
executar o teu trabalho, tá? E um outro aspecto, assim, que é extremamente importante, esse para mim é um aspecto muito diferenciado, é que para se tornar um engenheiro de observabilidade, tu tem que ter uma mentalidade de trabalho diferenciada. O engenheiro de observabilidade, ele precisa ser orientado para soluções e estar sempre pensando em formas de melhorar a observabilidade do sistema. Tu não vai ser o cara chato que fica o tempo todo caçando problema, meu irmão. É problema, é problema, é problema. Porque o fulano não faz direito, porque o usuário não sei o quê. Tu não vai ser esse cara chato, mano. Tu não vai ser esse cara insuportável. Você precisa ser proativo e tomar as medidas preventivas para evitar que os problemas aconteçam. Você vai detectar lá com o teu sistema que vai dar caquinha, meu irmão, vai lá e mostra e ajuda a resolver o problema. Seja parte da solução e não parte do problema. Você precisa conseguir trabalhar em equipe, porque a observabilidade ela envolve um conjunto gigantesco de pessoas trabalhando junto. É desenvolvimento, é operação, é segurança, é redes, é um monte de gente junto. Então, tu precisa conseguir trabalhar em equipe, meu jovem. Nada de ser aquela pessoa trancada nessa linha que não consegue fazer parada nenhuma. E junto com isso, tu precisa também ter o quê? A habilidade universal. Sim, existe uma habilidade que eu considero universal. Que é o quê? A habilidade de se comunicar. A habilidade de comunicação. Você precisa saber se comunicar. Você não pode ser aquela pessoa fechada, não sabe se comunicar, não sei falar, não sei lidar com pessoas. Não. Comunicação, a partir de hoje, anota, é a tua habilidade principal. Tu vai ter que aprender a se comunicar, falar em público, fazer uma palestra, gravar um vídeo, explicar uma parada. É a tua habilidade principal. Então, assim, isso é o que eu vejo que um engenheiro de observabilidade precisa ter, tá? Então, a gente falou sobre habilidade essencial, sobre tecnologia, sobre ferramenta, mentalidade de trabalho, habilidade de trabalhar em equipe. Então, tudo isso vai te ajudar a se tornar um engenheiro de observabilidade. Mas essa jornada não é uma jornada fácil. Não é uma jornada fácil. Mas, você está determinado ali na pegada, você vai conseguir sim se tornar um engenheiro de observabilidade e ter aí um dos perfis mais procurados pelo mercado. Aqui embaixo na descrição desse vídeo vai rolar um link aqui para você entrar na nossa comunidade aberta, gratuita, que é a parte aberta da nossa comunidade da formação Observability Pro. Lá é uma comunidade aberta, tem a nossa comunidade fechada, mas tem a comunidade aberta. Entra lá você vai poder discutir, falar sobre observabilidade, eu posto algumas coisas lá e vai te ajudar. A gente está sempre falando sobre essas habilidades, sobre essas ferramentas lá. Eu estou sempre postando alguma coisinha e tentando ajudar a galera lá. Se esse vídeo foi útil para você, já faz o seguinte, já compartilha ele com teu amigo que quer ser um engenheiro de observabilidade, compartilha com teu chefe que não sabe o que um engenheiro de observabilidade precisa ter de... Enfim, compartilha essa parada, vamos levar o conhecimento para o mundo. E obrigado, e eu te vejo no próximo vídeo.